Bom, pessoal, então repara nisso aqui, né? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, ó. Exemplo. Ó, eu vou, então, ter aí como capital inicial R$ 20, tá bom? Então, vou emprestar aí pro meu coleguinha R$ 20. E ele vai ter que me pagar depois 5% de juros ao mês. Tá? 5% ao mês aí. E aí eu quero saber quanto que ele vai me dever passados 10 meses. Vamos fazer assim então, ó. Então, no primeiro período, não, no início, né? No início, ó, eu emprestei para ele R$ 20. Aí vamos calcular quanto que é 5% de 20? 5% de 20, ó, a gente vai multiplicar 5% por 20, né? Então, 20 vezes 5 sobre 100. Aí, 20 vezes 5 é 100, dividido por 100 é 1. Então, cada período que passar, pessoal, ele me deve R$ 1 a mais. Então, se ele demorar um mês para me pagar, ele vai ter que me pagar R$ 21. Beleza? Se ele demorar 2 meses, ele vai ter que me pagar R$ 22. Porque cada mês que vai passando aí, ele tem que me pagar R$ 1 a mais. Então, se passar 10 meses, ele vai ter que me pagar 20 mais 10. Ou seja, ele vai ter que me pagar R$ 30. Tá bom? E a maneira de escrever, então, essa relação, né, entre o que ele tem que me pagar e o tempo que passou, vai ser assim, ó. CN, né, que é o capital no mês N, é dado por 20 mais R$ 1 por mês, né? 20 mais 1N. Então, se passar 10 meses, ó, você multiplica aqui 10 meses por R$ 1 por mês e você vai ter aí R$ 30. Show? Aí, galera, o que é isso aqui, ó? Isso aqui te lembra alguma coisa, ó? Deixa eu ajudar, ó. Lembra alguma coisa isso aqui? F de x é igual a ax mais b. Ó, C de n é igual a 1 vezes n mais 20, né? AN mais b. Então, pessoal, essa fórmula de juros simples, ela é uma função do primeiro grau, tá? Ela é uma função do primeiro grau de n, né, que seria o período, pelo C de n, que seria aí o montante, tá? O dinheiro acumulado a gente chama de montante. Então, por exemplo, ó, isso aqui, cadê? Isso aqui, ó, é o montante, né? R$ 21 é o montante passado um mês. R$ 22 é o montante passado 2 meses. R$ 30 é o montante passado 10 meses, né? Então, esse cara aqui a gente chama de montante. Que é tipo a quantidade acumulada aí, né? E esse cara aqui, ó, é os juros. Tá? E esse cara aqui seria, então, o capital inicial. Beleza? Então, ó, se a gente fosse colocar aí os juros em um gráfico, a funçãozinha, né, assim, ó, C de n é igual a C0 mais C0 vezes I% vezes N. O C0, pessoal, ele é uma constante, né? Não vai mudar o seu capital inicial.
conforme passam os meses aí, ou os anos. Você pegou lá um capital inicial fixo, e ele não muda. E o juros simples, a taxa não muda, ó, tá? A taxa ela vai ser fixa, por isso que é juros simples. Então, isso aqui é constante, isso aqui é constante também. O N é a nossa variável, beleza? Então, o N ele vai estar aí representando ele vai estar fazendo o papel de X, né? Representando o X. E o C de N, ele vai estar representando o Y, né? Então, esse gráfico aqui, ó, C0 mais C0 e por cento de N, ó, ele corta onde aqui, ó? Ele vai cortar no C0, que é onde a gente começa, né? Então, se não passar nenhum período, a gente está com C0. E aí depois você tem o gráfico de uma reta, né? Então, esse daqui seria o gráfico de juros. O seu capital inicial, e para cada período que passa, cresce um valor constante, né? Beleza? Beleza, beleza. Os juros compostos, ô, pessoal, ao invés de você comprar ao invés de você cobrar um valor fixo, né? Os seus juros ele vai ser calculado no mês anterior, né? Então, em vez da gente somar sempre R$1, você somaria 5% de 20, dando 21. Depois daqui para cá, você teria que somar 5% de 21, ao invés de 5% de 20, tá? Essa que é a diferença, mas só curiosidade mesmo. Beleza. Aí, galera, ó, como eu disse, né? Isso aqui, ó, é os juros. Então, o seu montante, ele é dado pelo capital inicial mais o C0 vezes I% vezes N. Então, isso aqui, ó, a gente pode falar que é os juros. Os juros, pessoal, é o acréscimo, tá bom? Então, você pode falar assim que os juros, passado aí um dado período, ó, ele vai ser dado por C0 vezes I% vezes N. Tá? E como é que seria, então, o gráfico dos juros, né? Juros por N. Ó, agora a gente não tem mais B, né? A gente não tem mais o C0 aqui. Então, isso aqui é uma função linear, ó, ela passa pela origem. Tá? É basicamente assim, ó, se não passou nenhum tempo, os seus juros é zero. A diferença do gráfico do montante para o gráfico dos juros, esse aqui seria o gráfico dos juros, ó. A diferença é que no montante a gente soma C0 em todo mundo, ó. Ficou ruim. Essas retas são paralelas, tá? Ficou ruim o gráfico aqui, ó. Deixa eu desenhar de novo. Ó. Esse aqui seria o seu gráfico de juros. E esse aqui seria o seu gráfico de montante, né? Esse aqui é o C de N. E esse aqui é o J de N. Porque justamente a diferença do montante para os juros é só que o montante você tem que somar o seu capital inicial. E os juros é o que você está pagando de extra, tá bom? Então, essa linha rosa, ó, ela mostra o tanto de extra que você tem que pagar. E o montante em vermelho aqui, ó, mostra o total que você tem que pagar, tá bom? Então, a diferença de altura aqui, ó, dessas duas aqui, né, é justamente o capital inicial, ó. Beleza? Ah, show. Bom, pessoal, agora que a gente já falou a teoria, né? A teoria aí de juros, porcentagem, a gente vai então pegar a lista 25 para fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos colocar aqui lista 25, parte A, que vão ser aí os exercícios de sala. Tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aí vários exercícios para fixar aí o conhecimento, então, disso aí.
beleza? Então vamos começar aí pelo exercício 1. O exercício 1, ó, ele diz o seguinte: um capital de 12 mil reais. Se vocês quiserem ir tentando fazer aí na frente, tá bom? Só pausar o vídeo aí e ir fazendo até onde vocês conseguirem. Ó, então vamos lá. Um capital de 12 mil reais foi aplicado durante 3 meses a uma taxa de 5% AT. Esse AT aí significa o trimestre, né? Ou seja, a cada 3 meses é cobrado 5% a mais. Vamos calcular os juros e o montante recebido após 3 meses, né? Então, ó, o nosso capital inicial aqui, pessoal, ele vai ser de 12 mil, tá? A taxa, que é o I%, ela vai ser de 5% ao trimestre, tá bom? E o nosso N, pessoal, aí cuidado aqui, tá? O nosso N, ele é o período em que os juros vai ser cobrado, que é um trimestre. Um trimestre equivale a 3 meses, tá? Então, o nosso N é 1 e não 3, tá? Porque você vai cobrar 5% depois de 3 meses. Ou seja, você só vai fazer a cobrança uma vez, tá bom? Se você bota aqui 3, você tá falando assim que você vai cobrar 3 trimestres, que seriam equivalentes a 9 meses, tá? Então, só cuidado que o N, ele é o número de períodos, né? 3 meses equivale a um trimestre, que é o nosso período. Então, é um período só. Beleza? Então, vamos calcular aí primeiro os juros, né? Ó, os juros, ele é dado, então, por o número de períodos vezes I% vezes C0, né? Então, quanto de juros aí será cobrado? Ó, passou um período só, então é 1 vezes 5% do montante. 5% de 12 mil, tá bom? Então, 5% de 12 mil é 5 vezes 12 mil sobre 100. Aí corta esse zero aqui, esses dois zeros com esses dois zeros. E você acha, então, que seus juros é 5 vezes 120, que é 600 reais. Tá? Então, pessoal, quando passar um trimestre, a gente vai ter que pagar aí 600 reais a mais, tá bom? Então, os juros é o que a gente tem que pagar a mais. E qual que vai ser o montante, né? O montante, ó, ele é dado por, então, C de 1. Ou seja, o capital passado um período. Ele vai ser o capital inicial, que é 12 mil, mais os juros, né? Ó, montante é o C0 mais os juros. Então, a gente vai ter que somar 600 com 1.200. E aí você vai ter aí 1.260 reais. 12.600 reais, né? Falei errado. Beleza? Começa a falar rápido, vai enrolando a língua, tudo. Beleza, galera? Então, isso daí que seria o exercício 1, né? Não vai ficar muito mais difícil que isso aqui não, tá? Porque é só você aplicar a formulinha aí direto de função de primeiro grau em cima disso aqui, que você já sai com a resposta na mão. Beleza? Show! Vamos aí, então para o exercício 2. O exercício 2 fala assim, ó. Uma empresa recebeu um investimento bancário de 60 mil por um ano. Então, o C0 nosso aí, pessoal, vai ser 60 mil por um ano, pagando um montante de 84 mil. Então, o nosso montante vai ser 84 mil. Aí ele fala assim, ó, vamos obter a taxa anual de juros, né? Então, a gente quer saber aí quantos porcentos de juros foram cobrados em cima desses 60 mil. Só que aí ele não quer a taxa anual, né? Isso aqui, ó, é passado um ano. Então, esse daqui vai ser um montante, ó, de um período,
né? Esse aqui é o montante passado um ano, esse daqui é o C1, tá? Num gráfico, né? Você teria isso aqui, ó. Você começa aqui no 60 mil, né? E passado um período, ó, você deve aqui 84 mil, tá? Isso aqui é no gráfico da função, ó. Então, N0, 60 mil, N1, 84 mil. E a gente quer descobrir, então, o I, né? O I%. Então, como é que você vai fazer isso? Ó, você vai falar assim que C1 é igual a 1 vezes I% vezes C0 mais C0. Tá bom? Então, ó, 84 mil vai ser igual a 60 mil mais 60 mil vezes a taxa vezes o período, que no caso é 1, né? Passou um período só. Então, se a gente passar os 60 mil para o outro lado, ó, vai dar que 24 mil é igual a 60 mil vezes I%. Tá? Simplificando, pessoal, o que o exercício está perguntando é o seguinte, ó. Em um ano, isso aqui aumentou 24 mil, né? 24 mil corresponde a quantos por cento de 60 mil? É isso que o exercício está perguntando, tá? E aí, ó, a gente vai, então, passar esses 60 mil para o outro lado. Então, você vai ficar com 24 mil sobre 60 mil. Isso aqui é igual a I%. Aí, chance. 24 sobre 60, né? 24 sobre 60, se você dividir em cima e embaixo por 6, você vai ficar com 4 sobre 10. Tá? Então, seu I% aí é 4 sobre 10. Só que 4 sobre 10, ó, é a mesma coisa que 40 sobre 100. Então, quanto que é a sua taxa, né? Sua taxa, pessoal, ela vai ser de 40%, né? Ó, o I% aqui, ele é de 40%. Tá? E ao ano, né? Então, qual que é a sua taxa de juros? 40% ao ano. E era isso aí que o exercício queria saber. Beleza? Que nos leva para o exercício 3. O exercício 3 fala assim, ó. Um investidor aplicou 30 mil reais numa caderneta de poupança. E 20 mil reais num fundo de investimento pelo prazo de um ano. Ó, agora esse exercício aí, ele é dividido em duas partes, né? Porque você vai ter que calcular dois juros aí. Um para a caderneta, né? A caderneta tem lá o seu rendimento. E o outro para o fundo de investimento, que também tem o seu rendimento diferente, né? Não necessariamente eles são iguais. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, poupança e fundo, tá? Então, ó, o capital inicial da poupança, que eu vou chamar de C0P, né? Capital inicial da poupança, ele vai ser de 30 mil. E aí ele ficou num período de um ano, né? O N é 1. E a taxa aqui da poupança, ela é de 9%. E o fundo, ó, o capital inicial do fundo, que a gente vai chamar de COZF, né? Capital inicial do fundo, é de 20 mil. Ele também ficou no período de um ano. E o rendimento dele aí é de 12%. Esse negócio de rendimento, pessoal, é o seguinte, ó. O que é investir, né? Investir é você emprestar seu dinheiro para alguém, para um banco da vida ou para um fundo. Aí, por exemplo, você vai lá e empresta seu dinheiro para o banco, né? Você vai lá e coloca 30 mil reais no banco. O banco vai usar seu dinheiro aí para fazer algumas coisas, né? Enquanto você deixa seu dinheiro lá, ele vai te pagando aí,
ele vai te pagando aí um pouquinho a mais, né? Que é justamente os juros. Então, quando a gente fala em colocar dinheiro na poupança, o que você está fazendo é, você está emprestando dinheiro para o banco ou para o governo, e o governo vai usar esse dinheiro, né, para fazer qualquer outra coisa, e ele vai ficar te pagando esse dinheiro que você emprestou para ele, né? E a mesma coisa para o fundo. Então, quando a gente fala aí de investimento, você está do outro lado dos juros, né? Você está do lado da pessoa que recebe e não da pessoa que paga. O banco seria quem estaria pegando emprestado o seu dinheiro, né? Então, é o banco que vai te pagar os juros. Ou seja, você vai estar ganhando, né? Isso aí que a gente chama de investimento. Daí, o que o exercício pede? Ó, ele pede para a gente calcular a taxa global de juros recebido pelo investidor. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Ele começou, pessoal, com 30 mil e 20 mil. Ele começou com 50 mil, não é? Esse negócio aí de taxa global é tipo assim, ele não começou com 50 mil, aí ele vai terminar com tanto lá. Quanto que esse tanto representa a mais, né, do que o inicial? Quer ver, ó? Primeiro vamos descobrir aqui quanto que ele ganhou em cima da poupança, né? Então, ele ganhou, ó, 9% de 30 mil, né? Vou fazer aqui, ó. Então, se eu vou calcular aqui o meu montante final, que eu vou chamar aqui de C1P, vai ser aí 30 mil mais 30 mil vezes 9%. Tá? Aí 30 mil vezes 9%, ó, 30 mil vezes 9 dá 270 mil e a gente divide por 100. E aí vai dar, então, 2.700, né? Então, ó, ele deixou 30 mil na poupança e depois de um ano ele retirou 32.700, tá? Esse 2.700 aqui, então, ele está relacionado com 9% de 3 mil, de 30 mil, né? Que foi o que rendeu, tá? Então, ele começou com isso na poupança e terminou com isso. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o fundo de investimento, ó. Ele começou com 20 mil, então, passado aí um período, né? 20 mil mais 20 mil vezes 12%. Então, a gente tem que calcular aqui quanto que é 12% de 20 mil, que vai ser o que o cara vai ganhar com o fundo, né? Em um ano. Então, 20 mil vezes 12 é 240 mil, dividido por 100 aí, 2.400, tá? Então, a gente vai aumentar aí R$ 2.400. Beleza, galera? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Na poupança, ele começou com 30 mil reais, aí passou um ano, ele ficou com 32.700, porque ele está ganhando 9% ao ano, né? E no fundo, ele começou então com 20 mil e depois de um ano ele estava com 22.400, né? Esse 2.400 aqui representa aí 12% ao ano que ele ganhou, né? Ganhou 12% aí. Então, ó, ele começou aí o ano com 50 mil reais, não é? E ele terminou com 32.700 mais 22.400. Ou seja, ele terminou aí com 55.100, tá? Então, quando o exercício fala de taxa global de juros, ele quer saber, ó, se a gente fosse juntar esses dois em uma coisa só, né? De 50 mil para 55.100 em um ano, quantos de juros isso aqui representa? Tá? Essa aqui é a pergunta. Então, esse daqui seria a poupança, esse aqui seria o fundo, esse aqui seria o global. Tá? Então, ó, em um ano, ó, ele acumulou aí um montante de 55.100. Isso aqui, então, é igual a 50 mil, mais 50 mil
vezes a nossa taxa, vezes o período que foi um período, né? Um ano. Então, ó, 5.100 foi o que... 5.100 foi o que ele ganhou. E 5.100 é igual a 50 mil vezes, então, a nossa taxa de juros. Aí você passa aqui os 50 mil dividindo, ó. Aí, chance. Você tem aí que seu I% é 51 sobre 500. Tá? A gente tem que transformar isso aqui numa fração com denominador 100. Então, a gente divide em cima e embaixo por 5, né? Aí, 51 dividido por 5 vai dar 10,2. E 500 dividido por 5 vai dar 100. Então, isso aqui é 10,2%. Tá? Então, globalmente, né? Ele estaria ganhando em um ano 10,2%. Beleza? Ok. Vamos aí para o próximo exercício. Exercício... pessoal, ó, só um comentário, né? Tá vendo que o juros global, ele não é a média, né? Dos dois, ó. Você não vai somar 9 com 12 e dividir por 2. Porque em cada caso aqui, você tinha um capital inicial diferente. Tá bom? Então, o capital inicial também influenciaria. Você teria que fazer aqui mais uma média ponderada aqui para sair daqui. Mas a gente vai estudar isso mais para frente. Bom. Próximo exercício aí, né? Exercício 4. Deixa eu ver. Um investidor. O exercício 4 eu vou fazer aqui no próximo vídeo. Que ele não vai ser muito rapidinho, não. Então, próximo vídeo aí, exercício 4.